Primeiro-ministro de Israel diz que o ataque iraniano foi um grande erro e que Teherã vai pagar por isso. Forças israelitas atacam subúrbios de Beirute, mesmo depois do Irão ter lançado um ataque de quase 200 mísseis contra Israel. Líder da oposição bielorrussa saúde a decisão da Lituânia de processar Alexander Lukashenko junto do Tribunal Penal Internacional. Dívida francesa preocupa Michel Barnier. Novo governo quer baixar o déficit, anunciando medidas de contenção e mais impostos. Israel qualifica a ofensiva iraniana de terça-feira à noite como um fracasso. A maioria dos quase 200 mísseis lançados por Teherã foi interceptada. O primeiro-ministro israelita considera que o Irão cometeu um grande erro e que vai pagar por isso. הכלל שקבענו, מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Os Estados Unidos ajudaram a interceptar os mísseis iranianos. O presidente norte-americano deixa claro que está em permanente contacto com as autoridades de Israel. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. O primeiro-ministro do Reino Unido ligou a Netanyahu para condenar o ataque do Irão. Já o chefe da diplomacia da União Europeia pediu contenção a Israel. As forças israelitas continuam os seus ataques ao Líbano poucas horas depois do Irão ter lançado quase 200 mísseis contra Israel. Na madrugada de quarta-feira foram ouvidas várias explosões nos subúrbios de Beirute e o exército israelita confirmou estar a atingir alvos do Hezbollah. Os habitantes da região receberam avisos para abandonar as suas casas. O porta-voz das forças israelitas, Daniel Hagari, afirmou que as capacidades operacionais do país não foram afetadas pelos ataques do Irão e que o plano de ataque de Israel mantém-se. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Em Teherã, os apoiantes do governo saíram à rua para celebrar o ataque de mísseis do Irão contra Israel na terça-feira à noite, agitando bandeiras iranianas, libanesas e do Hezbollah. Também foram vistos retratos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto por Israel na sexta-feira. O antigo primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, assumiu oficialmente o cargo de secretário-geral da NATO. Rutte assume o cargo numa altura de grande agitação mundial e com uma guerra em plena Europa. Prestou homenagem ao norueguês Jens Stoltenberg, que desempenhou o cargo durante um período recorde de 10 anos. Rutte concorda que a Ucrânia deve utilizar as armas ocidentais, incluindo de longo alcance, para atingir instalações militares russas. Let's not forget, Ukraine is fighting a war of self-defense. And that means that Ukraine has the right to defend itself. And as we know, international law, and according to international law, this right does not end at the border. So that means that supporting Ukraine's right to self-defense means that it is also possible for them to strike legitimate targets on the aggressor's territory. At the end, it's up to each ally to determine its support for Ukraine. Rutte reiterou a declaração da NATO de que a China é o principal facilitador da Rússia através da evasão às sanções e do fornecimento de bens para ajudar a produção militar. Rutte diz ainda que o mundo não pode ceder às ameaças nucleares de Putin. We do not see any imminent threat of nuclear weapons being used. And that's what I want to say about this at this moment, because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal. And I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that
clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used, and that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin threats, that would set a precedent that using military force allows a country to get what it wants, and we cannot do that. Mark Rutte says he'll push for even more defence spending and persist in the alliance's support for Ukraine. He said his country, the Netherlands, knows only too well the threat that Russia poses to the world, especially after the MH17 passenger plane was shot down by proxy Russian forces, killing nearly 300 people, many of them Dutch. Shona Murray, Euronews, NATO. A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, elogiou a decisão da Lituânia de levar o presidente Alexander Lukashenko e outros altos funcionários ao Tribunal Penal Internacional. A Lituânia anunciou esta segunda-feira ter recorrido ao TPI, acusando altas figuras da Bielorrússia de cometerem crimes contra a humanidade através da deportação forçada em massa e da perseguição de opositores políticos. We can't win this fight alone. We need allies. We need international institutions and organizations and governments as ally. Sometimes it looks like nothing is happening. But today's referral, to ICC shows that all our efforts, are succeeding. And it will be a huge boost on Belarusian civil society to continue its job. Embora a Bielorrússia não seja Estado-membro do Tribunal, a Lituânia argumenta que os altos funcionários podem ser processados, uma vez que parte dos alegados crimes ocorreu na nação báltica, que é membro. Os opositores têm enfrentado uma severa repressão desde que os protestos em todo o país eclodiram em 2020, depois de resultados eleitorais contestados terem dado a Lukashenko um 6º mandato no cargo. No discurso inaugural no Parlamento, Michel Barnier revelou o que mais o inquieta. As dívidas colossais e em espiral são para o novo primeiro-ministro francês uma espada de Damocles que paira sobre as finanças do país. O novo governo pretende reduzir o déficit francês dos atuais 6% do PIB para 5% no próximo ano. Para isso, anunciou medidas de contenção e mais impostos. A situação de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. O novo primeiro-ministro acrescentou que as 5 prioridades são a melhoria do nível de vida, o acesso aos serviços públicos, a segurança, o controlo da imigração e a solidariedade. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de nos systèmes de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Os sindicatos franceses saíram às ruas de Paris esta terça-feira para dar voz às suas preocupações sobre o custo de vida. Os manifestantes afirmaram querer enviar uma mensagem clara ao primeiro-ministro para que este defenda aumentos salariais e das reformas, recursos para os serviços públicos e a revogação da reforma das pensões. Os trabalhadores das limpezas, dos serviços de segurança e da restauração reuniram-se em Bruxelas esta terça-feira para pedir salários mais altos e melhores condições de trabalho. Depois de terem sido apelidados de heróis da pandemia, os chamados trabalhadores essenciais queixam-se da falta de reconhecimento e querem a reforma da Diretiva da União Europeia relativa aos critérios para a realização de contratos públicos. Atualmente, o dinheiro público vai muitas vezes para a proposta mais barata. Where people have to work harder for less money. That's really the issue we have. We see this in cleaning. One example is several years ago, you had to clean in 3 hours a certain amount of rooms, and now you have only 1 hour time for this. That's not all right. Or you see it at airports, where there are less security guards but more passengers. You get more pressure.
Entre os exemplos apresentados estão os operadores de call center holandeses que são mal pagos e não têm direito a pausas para ir à casa de banho, ou os trabalhadores de limpeza dos jardins de infância na Finlândia, obrigados a dormir no seu local de trabalho. Também nas instituições europeias há trabalhadores insatisfeitos que durante os turnos são mesmo proibidos de falar com os altos cargos da União Europeia. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Mes collègues, ils ont peur. Ils ont peur de parler, de dire à haute voix, voilà, nous, on n'en peut plus, les années ont changé, on nous augmente du travail avec très peu d'heures, avec, avec des exigences très strictes. Ils prennent le contrat à des prix bas. Conséquence, voilà, charge de travail, diminution d'heures et parfois même ils sous-traitent. Et donc les sous-traites, la sous-traitance, c'est un prix aussi un peu plus bas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu alterar a diretiva relativa aos contratos públicos, mas não é claro se e quando as exigências dos trabalhadores serão atendidas. But what she has not said is how, what she wants to change. And that's why I also think it's the perfect timing for campaign and demonstration here, and also for push for concrete proposals on how we can strengthen the social criteria, how we can strengthen criteria related to collective bargaining, fair working conditions in the Public Procurement Directive. A principal exigência do protesto é que se considere a presença da negociação coletiva como um critério de adjudicação de contratos públicos.